todos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje daremos início ao nosso segundo dia do curso de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Ontem inauguramos nosso curso com a excelente palestra do professor Dr. Werner Grau, e hoje contaremos com muitas palestras sobre direito ambiental, tanto dos professores idealizadores do curso, como também dos membros pesquisadores do GEMAT. Além disso, quero lembrar a todos que as perguntas são sempre bem-vindas e que elas poderão ser feitas no chat. E ao final da palestra, todas serão lidas. A palestra inaugural do dia de hoje é da professora doutora Analice de Carli, professora de Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense, do campus de Volta Redonda, com o tema Avanços e Retrocessos da Política Nacional de Educação Ambiental. Com a palavra, a professora Analice de Carli. Boa tarde a todos. A todas, boa tarde, boa noite. Mas é uma honra de estar aqui com vocês em mais um encontro, é o nosso segundo dia do nosso curso de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Ontem, como a Denise Luz mencionou, tivemos uma palestra maravilhosa, uma aula-palestra com o professor Dr. Werner Grau. E hoje teremos também palestras maravilhosas com pesquisadores e pesquisadoras do GEMAD, trazendo questões importantes relacionadas ao meio ambiente. O meu tema que eu escolhi para falar com vocês, vou ser breve, porque a gente, tanto o professor Pedro como eu, optamos por deixar mais tempo de fala para as palestras das pesquisadoras e dos pesquisadores do GEMAD, que fizeram umas pesquisas maravilhosas e que vão trazer aqui para vocês. Bom, então, vou começar trazendo o parâmetro normativo da nossa educação ambiental brasileira. A Política Nacional da Educação Ambiental Brasileira ela está esculpida na Lei 9795 de 1999. Então, como vocês podem perceber, já tem alguns anos aí a nossa Lei de Política Nacional de Educação Ambiental. Mas pouco se andou no que se refere à educação ambiental. E não é, eu não vou dizer assim, é culpa da população, não. Se eu tiver que encontrar um culpado aqui para a não evolução da maneira como deve ser a educação ambiental, eu devo atribuir essa culpa aos nossos gestores. E esse curso ele já foi idealizado, como já foi mencionado, há 8 anos, por mim e pelo professor Pedro Curvelo Avisaradel, e o objetivo nosso era exatamente pulverizar a educação ambiental. Mas não é levar a educação ambiental sob uma perspectiva teórica, crítica da educação ambiental, mas sim a partir de estudos, de casos, de pesquisas, de fatos da vida socioambiental que são importantes, porque a partir desses fatos é que a gente pode evoluir no quesito educação ambiental, como a própria Política Nacional de Educação Ambiental brasileira nos induz nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer é o conceito de educação ambiental esculpido no artigo 1º da Lei 9795 de 99. E aí eu vou abrir aspas para trazer o conceito normativo. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constrói valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é, como a nossa Constituição revela, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. E aqui eu faço uma ressalva, porque a Constituição e a própria lei aqui fala bem de uso comum do povo. Que povo? A Constituição, lá no artigo 226, diz assim, o meio ambiente é um direito de todos. Todos quem? Aí, quando eu pergunto isso em sala, os alunos falam, nossa, de nós, né, professora? Por quê? Porque existe ainda uma visão arraigada antropocêntrica. Só que não somos só nós, os seres vivos existentes no planeta. É a natureza em sua plenitude que merece um meio ambiente saudável e equilibrado. Então,
Passada essa parte conceitual, porque quem é do direito, se não passar por um aspecto conceitual, não se sente bem, né? A gente tem que trabalhar o aspecto conceitual. Então, esse conceito, ele é muito bacana e eu vou trabalhar depois, vou trazer aqui para vocês os objetivos, alguns objetivos e fundamentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Vocês vão ver como esses objetivos e esses princípios, como eles interagem com o conceito normativo de educação ambiental. Bem, então, há várias maneiras de a gente aprender e da gente, como é que a gente pode, já no início eu comentei, quando vocês trazem aqui questões envolvendo racismo ambiental, questão do direito animal, ética animal, isso tudo, quando vocês trazem essas informações, essas pesquisas, o que vocês estão fazendo? Educação ambiental, como a Política Nacional de Meio Ambiente quer que seja assim. E não quer que você crie uma disciplina de educação ambiental, quer que você interaja vários saberes de maneira multi e interdisciplinar. E a Unesco, no relatório, a Unesco, ela traz os 4 pilares da educação. Então, nós temos aprender a conhecer. Nós podemos aplicar isso quando a gente fala de educação ambiental. Quando a Késia traz, por exemplo, uma situação que ela apresenta na escola, onde ela dá aula. Através de uma atividade, ela leva para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para quem quer que seja o público-alvo do ensino, ela leva esse pilar da educação, que é aprender a conhecer. A Mônica Soares, quando ela fala da defesa do direito animal, quando ela fala da ciência, o que ela busca? É aprender a conhecer. A conhecer o quê? O universo daquele outro animal que não é o humano. Então, esse é um pilar da educação e que posso trazer para o plano da educação ambiental. Outro pilar da educação, segundo o relatório da Unesco, aprender a fazer. E eu trazendo isso para o universo do meio ambiente. Da mesma forma, não sei se vocês lembram, ontem o professor Werner Grau ele mencionou, eu vou falar dos animais domesticados, eu não vou falar dos animais silvestres. Porque os animais domesticados, eles foram domesticados por quem? Por nós. Pelo nosso bel prazer. Aí eles acabam se reproduzindo e sendo abandonados. Muitas das vezes. Agora, que culpa eles têm de se reproduzirem? Então, é outra questão do aprender a fazer o quê? Ora, se eu tenho a responsabilidade de adotar um animal ou tentar domesticar um animal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender, levar em conta as particularidades daquele ser vivo, que é diferente do ser humano. Como diz o Peter Singer, quando você fala de igualdade entre todos os seres vivos, ele não está dizendo que é para a gente tratar que o ser humano e o animal não humano são iguais. Não. O que ele está dizendo é que a gente tem que. As considerações quanto aos interesses de cada ser vivo é que tem que ser levado em conta. Então, e isso leva. Eu posso pegar esse pilar da educação e levar também para a educação ambiental, aprender a fazer. Aprender a fazer como? Num determinado grupo, saber respeitar as individualidades de cada membro. E aí, você tem uma família multiespécie. Você tem você, o seu namorado, seu esposo, a sua mãe, seu pai, você tem um cachorro, você tem um gato, você tem uma galinha que você domesticou. Então, como você vai respeitar e saber lidar com essa pessoa que não é ser humano? Então, esse outro pilar eu também posso trazer para dentro da educação ambiental. Aprender a conviver. Isso é muito interessante. A minha filhota de 4 patas, a Penélope, que já foi para o céu tem 2 anos, mas eu não esqueço dela nunca, ela, em casa,
ela era gente. Ela era gente, como disse a veterinária dela, nós despersonalizamos ela, porque ela era uma lady, ela era educada, ela era tudo de bom. E quando ela ia para a rua, ela virava cachorro. Ficar cheirando o xixi de outro cachorro, ficar parando, quer dizer, e eu, muitas das vezes, eu não tinha muita paciência com ela na rua, quando ela começava a cheirar, porque eu falava, pô, ela vai ficar sujando o focinho. Olha só, eu não sabia, eu não apliquei aprender a conviver com ela, porque a Penélope era uma filha de verdade para mim. Só que eu não respeitava muitas vezes as características dela. Porque, para mim, eu não conseguia nem vê-la como cachorro. Então, mais uma vez, aprender a conviver respeitando as peculiaridades daquela pessoinha que está comigo. No caso, um cachorrinho, no caso, um gatinho. E o quarto pilar da Unesco, da educação, que a gente também pode trazer para a educação ambiental, é aprender a ser. E isso pressupõe o quê? A educação levar em conta as potencialidades de cada pessoa, de cada indivíduo, e aí indivíduo que eu estou falando aqui não é só o ser humano, não é só o animal não humano, é a planta, enfim, é a coletividade de seres vivos. E é tão engraçado isso, eu aprendi isso com a minha mãe, que eu teimava que uma determinada planta tinha que ficar em um determinado lugar. E a mãe, um dia cheguei, a planta morreu. Aí a mãe chegou para mim e falou, filha, essa planta ela não gosta de sol. Não adianta você querer plantar ela no sol. Ela não gosta de sol. Ela gosta de sombra. E aí tem outras que, se você plantar na sombra, elas não vão viver, porque elas gostam de sol. Então, esses 4 pilares da educação, tranquilamente, a gente pode trazer para o universo da educação ambiental. E eu aprendi muito com esses 4 pilares, e aprendi muito, inclusive, com a minha filhota Penélope. Aliás, uma das coisas assim que eu mais aprendi com a minha filhota, e que a gente, na vida da gente, não faz, muitas das vezes, quando eu brigava com ela, ao invés dela me responder, ficar como a gente costuma fazer, o que ela fazia? Ela vinha querer me dar carinho. Quando que a gente faz isso? A gente não faz isso. Então, como você pode ver, tranquilamente você pode trabalhar os 4 pilares da educação para o lado da educação ambiental e pensar na aplicação deles para a nossa relação com os demais seres vivos. E aí, eu não quero me estender muito, porque eu prefiro que vocês sejam as atrações do nosso evento, com as pesquisas, mas eu achei importante trazer os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental, que vem ao encontro tanto do conceito normativo de educação ambiental, como da aplicação desses 4 pilares da educação. Então, lá no artigo 4º da Lei 9795 de 95, nós temos o primeiro, inciso 1, Política Nacional de Educação Ambiental deve levar o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo. Ou seja, a visão holística ela pressupõe que você não pode fragmentar um determinado conhecimento a partir de um grupo específico. Você precisa olhar o meio ambiente ou olhar qualquer grupo de indivíduos que você está estudando a partir de uma visão ampla, sair de um determinado quadrado. E democrático e participativo, você levar em conta todas as pessoas envolvidas. O inciso 2 traz a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio ambiente natural, o socioeconômico e o cultural. Sempre pensando no quê? Na sustentabilidade. Esse é o segundo princípio da Política Nacional de Educação Ambiental. Terceiro, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas.
a partir de uma visão inter-multi-transdisciplinar. Eu acho assim perfeito isso, porque realmente você falar em questão ambiental, trabalhar só com biologia, ou trabalhar só com direito, impossível. Aliás, falar em meio ambiente só a partir de uma perspectiva do direito, você fracassa logo de pronto. Né? Inciso 4, 3, o pluralismo de ideias. Desculpa. Inciso 4, a vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais. E isso, o professor Pedro Curvelo Avisaradel e eu, e o grupo GEMAT sempre teve essa preocupação. Vincular aspectos éticos com a educação, com o trabalho e com as práticas sociais. E vários membros nossos aqui, a gente vê essas práticas sociais no dia a dia. No dia a dia. Quase todos vocês que estão aqui, vocês levam para o dia a dia de vocês as práticas sociais. A Mônica, por exemplo, é uma tutora de animais. A Lariane também tem um outro lado. A Késia leva isso para a sala de aula. Todo mundo. O Eduardo também faz a parte dele. Então, isso é saber aplicar esse princípio da Política Nacional de Educação Ambiental. Mas isso não é só. O inciso, o 6º princípio trata da permanência e da continuidade das atividades. Não adianta, nós estamos no 8º ano do nosso curso. Não adianta o ano que vem, não. Eu e o Pedro, nós conversamos. Agora, com essa pandemia, nós vamos dar o curso. Não interessa, nós vamos dar online, mas nós temos que dar continuidade, porque isso frutificou e tem frutificado ao longo desses anos. O outro princípio, a abordagem articulada de questões ambientais, levando em conta o cenário local, regional, nacional e global. Agora, por exemplo, eu e o Pedro, nós entramos num projeto grande de vários pesquisadores de universidades federais do Brasil inteiro, que é um projeto do CNPq, em que a gente privilegia a análise da situação, por exemplo, de Volta Redonda, que é o nosso campus. Aí nós escolhemos 2 cidades, Niterói e Volta Redonda. Inclusive, depois eu preciso conversar com vocês para a gente começar a pesquisar, para fazer fazer um inventário dos problemas de Volta Redonda, voltadas à questão de urbanismo, à questão de meio ambiente, questão de poluição, questão de água, questão de esgoto, tudo, de saneamento. E a gente fazer um inventário disso, das coisas ruins, mas também das coisas positivas. Das coisas positivas que não funcionam. Por exemplo, Volta Redonda tem uma lei que proíbe lavagem de calçada com mangueira, lavagem de carro. Você não vê isso, incentiva a política de captação de água da chuva. Lá perto da UF, na mesma aquela avenida, não tem um posto de gasolina? Um dia eu perguntei para o cara do posto, falei, vem cá, por que vocês não vocês não fazem captação de água da chuva para lavar os carros? Sabe o que ele me respondeu? Para que a gente tem poço? A gente cava do poço. Só que o poço é água subterrânea, que precisa estar ali para abastecer no caso de uma falta da água superficial. Uma área tão aberta, por que o posto de gasolina não faz uma captação de água da chuva? Para quem não conhece, quem está entrando agora, é o caso da Késia, é o caso da Maria Paula e da Graciela, não sei se vocês sabem, mas a UF, o campus da UF de Volta Redonda, ele é sustentável. Em cima de cada prédio lá, nós temos uma cisterna de água, de captação de água da chuva. Toda a água utilizada nos banheiros e para rega de planta e para limpeza lá de baixo vem daquelas 3 caixas d'água de captação de água da chuva. E lá na frente nós temos uma mini usina de tratamento de esgoto. Por isso que no final da tarde, o negócio não deve ter sido feito muito bem feito, começa a vir um cheiro forte dos banheiros. Por quê? Porque a usina está funcionando no final da tarde. Então, o nosso prédio lá ele foi todo projetado para ser sustentável. A única coisa que erraram lá foi na escolha das árvores. Eles não escolheram as árvores certas.
E agora a gente tem o maior problema para trocar aquelas árvores, porque aquelas árvores foram tombadas juntamente com tudo que está lá na UF. Então, para a gente conseguir trocar aquelas árvores, tem que abrir um processo para a retirada daquelas árvores e a plantação de novas árvores adequadas para a temperatura do local. E aí, o último princípio da Política Nacional da Educação Ambiental é o reconhecimento e o respeito à pluralidade e a diversidade individual e cultural. Quando as pessoas olham aqui, elas pensam logo nas pessoas. Eu estou pensando aqui na comunidade tida branca, né? Comunidade quilombola indígena. Não, a diversidade individual e cultural de todos os seres vivos. Não somos só nós. A gente tem que parar com essa mania de se achar. Nós não somos o centro de tudo. A gente tem que olhar mais para... Nós somos parte de um grande macro-organismo vivo. Como diz Stephen Hart, nós não somos os únicos. Nós não somos o mais do que ninguém. Né? E se a gente fosse tão racional como a gente pensa que a gente não cometeria tantos absurdos com os demais seres vivos. Então, eu encerro aqui a minha fala. Agradeço a participação de todos aqui presentes, de todas, e passo a fala para a cerimonialista, a pesquisadora do GEMAD e do PIBIC, Denise Luiz, que hoje recebeu a notícia que teve o seu resumo expandido aprovado no seminário lá de Niterói. Obrigada, professora. Agradeço a senhora pelas palavras, pela palestra. Dando prosseguimento e sequência ao ciclo de palestras, damos início agora à palestra acerca de floresta e clima com o professor Dr. Pedro Curvelo, professor de Direito Ambiental da Universidade Federal Fluminense do campus de Volta Redonda. Com a palavra, professor Pedro. Obrigado, Denise. Parabéns, Denise, pela sua aprovação no evento. Né? Bom, boa noite a todas e todos. Vou ser breve, né? Como a Ana disse, a ideia principal desse dia é que os pesquisadores e as pesquisadoras do GEMAD que têm esse protagonismo, né? Bom, em linhas brevíssimas, então, dentro dessa proposta, vou falar um pouquinho com vocês sobre floresta e clima. Na verdade, floresta, água, clima, energia, tudo isso está o quê? Intimamente relacionado, porque o meio ambiente ele é assim, ele conecta tudo, todos, daí porque se fala na visão holística. Né? Bom, focando na questão das florestas, né, eu acho que já é de conhecimento geral, né, de todos que se interessam pelo tema ambiental, que nós estamos apresentando índices de desmatamento, né, acima de uma média, bem acima de uma média, né, e quando falamos isso, né, qualquer desmatamento é ruim. Né, e qualquer desmatamento ilegal, né, ele é ilegal, o nome já diz, é ruim, porque ele não tem planejamento, não tem plano de manejo, ele não foi autorizado. É a subtração de uma riqueza, de um patrimônio que é nosso, de uma diversidade que é nossa, de um ambiente que é nosso, né, de terras que são públicas, de unidades de conservação que são de domínio público, de terras indígenas que são geridas pela União, mas destinadas, afetadas aos povos tradicionais, aos povos indígenas, perdão, e assim por diante. Bom, apenas para trazer alguns dados, né? Eu gosto sempre de trazer alguns dados. Vou colocar aqui um link para vocês no chat. Uma matéria que foi publicada no G1 em agosto, né? Ou seja, que medindo a temporada, entre aspas, do desmatamento, que vai de agosto de um ano até julho do ano seguinte. Então, a matéria diz assim: a Amazônia Legal perdeu 10.476 quilômetros quadrados de floresta entre agosto de 2020 e julho de 2021.
meses em que se mede a temporada do desmatamento. A taxa é 57% maior que a da temporada passada, além de ser a pior dos últimos 10 anos, aponta o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Deixa eu colar isso aqui no nosso chat, para quem quiser ir conferindo. Né? E vejam vocês, né? Nada por acaso. Por quê? Nos últimos anos, nós presenciamos um processo acelerado de desmonte da estrutura do SISNAMA, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, como é que isso acontece? De várias formas. Resumindo algumas aqui principais. Primeiro, corta-se o orçamento destinado à pasta do Ministério do Meio Ambiente e sujeita-se uma série de verbas que antes já eram aprovadas de forma originária no orçamento, sujeita-se isso a uma aprovação específica do Congresso. Esse recurso aqui ele só pode ser usado se esse crédito específico for aprovado pelo Congresso, ao invés de já constar de cara na lei orçamentária. E o orçamento desse ano, de 2021, é possivelmente o menor orçamento de todo o século XXI. Apesar da questão climática e da importância das florestas crescer, o orçamento diminui. Outra coisa também que a gente tem que destacar é a nomeação de pessoas para ocupar cargos de direção, né? Tanto no IBAMA, quanto no ICMBio e no Ministério do Meio Ambiente também, pessoas que não têm o menor preparo técnico, pessoas que são indicações políticas, né? Ok, a indicação política faz parte do regime democrático, está prevista, né? São cargos de confiança, etc, etc, mas a pessoa não tem o menor preparo para fazer aquela função. E talvez, né, uma coisa que muito grave e que descreve bem o momento que nós estamos vivendo é a alteração da composição do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que perdeu boa parte da representatividade que antes tinha a sociedade civil organizada e que se tornou um conselho que aprova políticas e que aprova normas que diminuem a proteção ambiental. Então, vou dar 2 exemplos aqui rapidamente. A resolução 500, né? Vejam vocês, né? Poxa, o CONAMA editou 500 resoluções e essa resolução de número 500, né, um número histórico, fica marcada, né, porque ela revogava, né, sem qualquer substituição, sem qualquer ponderação de outra norma, revogava outras resoluções antigas do CONAMA que protegiam, por exemplo, áreas de preservação permanente, sob o argumento de que o Código Florestal atual teria disciplinado a matéria. Bom, isso pode ser em parte verdade, mas você não pode deixar um vácuo na legislação ambiental. E isso foi uma das razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal, ao julgar algumas ações por descumprimento de preceito fundamental, ADPFs, suspendeu a eficácia da resolução 500 do CONAMA. Mais recentemente, o CONAMA editou a resolução 501, que altera o anexo de uma resolução de 2006 e isenta plataformas que estejam totalmente eletrificadas, além do mar territorial brasileiro, né, com a geração de cada turbina inferior a 100 megawatts, dos limites dessa resolução de 2006. Ou seja, você tinha plataformas, né, que estavam fora do mar territorial, mas ainda assim o CONAMA exigia que elas cumprissem com parâmetros de emissões de gases de efeito estufa, de poluentes dos mais diversos, e aí vem essa resolução, né, que é perdão, vou colocar aqui para vocês a 500, que é a 501, e dispensa, sem qualquer substituição de parâmetro, simplesmente isenta. Pessoal, mas está fora do mar territorial. Mas o meio ambiente é um só. A questão climática ela é global. Então, né? E talvez para fechar esse quadro, né, que alguns podem dizer, inclusive, que é um quadro
que pode ser caracterizado como um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, algo que o professor Annelice já escreveu a respeito, e eu também venho pesquisando, venho lendo muito a respeito, a forma sistemática como a fiscalização ambiental vem decrescendo ao invés de se manter estável ou aumentar, né? Mesmo com as taxas de desmatamento alcançando níveis péssimos, altíssimos, né? Inclusive, agora às vésperas da COP26, da Conferência das Partes, nós temos dados que dizem que o Brasil foi o único país do mundo, né, ou assim pelo menos eu entendi, que aumentou as suas emissões durante a pandemia. Ou seja, aquilo que um certo ex-ministro disse, de que ia se aproveitar da pandemia para passar a boiada, foi exatamente o que foi feito. O Brasil aumentou as suas emissões de gases de efeito estufa no período da pandemia, enquanto a maioria esmagadora dos países diminuiu as emissões durante a pandemia. Então passou a boiada, passou a motosserra, passou aquele correntão que vai derrubando as árvores, né? Então, nós estamos, curiosamente, porque não é nenhuma, falo isso, mas não é nenhuma curiosidade, já vivenciando um indicativo claro de escassez hídrica a curto prazo. E já tem cidades do Brasil racionando água. Várias. E aí vão dizer, mas é porque não chove no lugar certo, né? Não, não é isso. É porque o desmatamento da floresta está chegando num nível tamanho que isso afeta a atuação das correntes de umidade. Então vou fechar por aqui porque minha bateria está acabando, eu provavelmente vai cair aqui a minha conexão e eu vou conectar daqui a pouco. Resumindo, né? Floresta, clima, energia, água, está tudo conectado. É isso que a visão holística nos ensina. Então, combater o desmatamento, reverter esse desmatamento é algo extremamente importante e necessário para o clima, para o acesso à água segura, para a questão da energia sustentável, etc, etc. Então era isso, gente. Bom, obrigado. Se eu cair, daqui a pouco eu volto. Obrigada pelas palavras, professor, por retomar esse tema tão importante, lembrar exatamente todos os acontecimentos dos últimos anos que nos fazem ligar aos pontos com relação ao que tem acontecido com o meio ambiente no Brasil. Aproveito esse momento, então, para pedir aos ouvintes e que têm interesse no certificado que enviem seu nome completo no chat e o e-mail para a elaboração do certificado. Então, agora vamos dar início às palestras dos membros pesquisadores do GEMAD. Vamos iniciar, então, com a palestra acerca do direito animal, avanços e desafios na área, que será ministrada pelos pesquisadores Kátia Bobbins, Mônica Soares e Eduardo de Oliveira. Passo a palavra aos palestrantes. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo e junto com as minhas colegas Mônica e Kátia, vamos apresentar o tema Direito Animal, Avanços e Desafios na área. De início, eu gostaria de apresentar alguns conceitos básicos sobre o tema e depois eu passarei a palavra para as minhas colegas. O primeiro conceito que eu gostaria de apresentar é o conceito de especismo. Especismo é um comportamento social onde as espécies animais vão ser categorizadas de forma hierárquica. Então, vai haver uma ordem de prioridades entre as espécies. No topo dessa pirâmide vai estar a espécie humana, onde ela é a maior e melhor espécie, a superior a todas, e todas as outras estão subordinadas à espécie humana. Na lógica especista, além da espécie humana ser a espécie superior às outras, também há diferentes graus de prioridade, de importância entre essas outras espécies não humanas. Então, a espécie a qual faz parte o gato ou o cachorro é mais importante, por exemplo, do que a espécie a qual faz parte o rato. Então, isso, a gente vai acabar por legitimar atos que podem ser considerados maus tratos para ratos, como, por exemplo, submetê-los a testes,
mas em relação a cachorros nós não vamos aceitar esses mesmos testes. Por quê? Tem alguma base científica, ética para isso? Não. Não há diferenciação entre a dor que um sente e que outro sente. Ou então não é mais reprovável moralmente o maus tratos a um animal do que a outro. Mas na lógica especista, por que nós humanos, que somos a espécie superior, atribuímos mais importância a uma espécie do que a outras, porque a gente tem mais afeto a essa espécie, a gente acaba por aceitar, por legitimar esses maus tratos. O especismo, ele é uma forma de discriminação. Então a gente discrimina algumas espécies em detrimento de outras. Algumas espécies vão ser mais importantes, vão merecer respeito maior do que outras. Então, obviamente não é a mesma coisa, mas tem pontos em comuns, por exemplo, com o machismo, com o racismo, porque também são formas de discriminação, obviamente totalmente diferentes, mas que apresentam alguns elementos em comuns. E para exemplificar, não exemplificar, mas o que retrata muito bem o especismo, é um trecho do livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell, onde ele diz que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Pode passar para mim, por favor. Outro conceito importante que se relaciona bastante com o especismo é o conceito de utilitarismo. O utilitarismo em si é uma escola filosófica do século XVIII, onde vai propor que para escolhermos qual a conduta devemos tomar, qual a conduta é a mais ética, vamos realizar um cálculo filosófico. Então, a gente vai pegar os aspectos positivos de uma escolha e os aspectos negativos, e aquela que dá o maior saldo, nós vamos ter que realizar. É a forma correta, é a forma ética. O especismo em si, ele não é um problema. O problema é que ele foi muito utilizado para legitimar os maus tratos aos animais. Por quê? Porque a gente não considera, no utilitarismo, interesses dos animais não humanos. Então, a gente acaba aceitando, por exemplo, testes em animais como coelhos e ratos para desenvolvimento de cosméticos, por exemplo. Sendo que, se a gente não considerar os interesses desses animais, realmente não vai ter nenhum problema submetê-los a teste. Qual o impacto negativo vai ter para a vida humana? Aparentemente nenhum. Mas se nós considerarmos o interesse desses animais, nós não realizaríamos essas condutas. Nesse sentido, entra a proposta do Peter Singer, que é um filósofo utilitarista e um dos grandes defensores da causa animal hoje em dia, onde ele vai propor que nós consideremos os interesses dos animais na hora de realizar esse cálculo. Então, não é que nunca vamos causar um ato de sofrimento aos animais, algo negativo a eles. Infelizmente, vamos causar. Mas a gente só pode causar um ato que possa ser entendido como maus tratos aos animais quando for a única escolha, quando não tiver outra opção e quando aquilo for trazer um enorme benefício social. E, então, para exemplificar essa relação, a gente pode... essa distinção, a gente pode tomar como exemplo submeter animais a testes para desenvolvimento de um shampoo ou de um condicionador. Não parece ético, já que o benefício que a gente vai ter com isso é bem pequeno, é superficial, é momentâneo, e o sofrimento animal é enorme. Já para o desenvolvimento de uma vacina, que vai salvar milhões de vidas, talvez seja um ato ético, porque, apesar de causar sofrimento àqueles animais, vai causar enorme benefício para a espécie humana. Pode passar para mim, por favor. E por que a gente deve considerar os interesses dos animais não humanos? Porque a ciência, hoje em dia, está mostrando cada vez com maior precisão que os animais são seres sencientes. E o que são seres sencientes? São seres que podem ser atingidos pelos comportamentos tanto de humanos como atos de outras espécies animais. Então, todos os animais podem ser impactados de forma positiva ou negativa por ações externas.
Então, os animais eles podem sentir tristeza, felicidade, angústia, sofrimento, ansiedade, carinho, o amor. Então, se os animais eles sentem dor, e hoje está isso está cada vez melhor demonstrado, né? Há muito tempo a gente acreditava que os animais eram, grande parte das pessoas acreditava que os animais eram seres sem alma. Então, tudo bem causar sofrimento a eles, porque na verdade não seria sofrimento. Mas hoje a ciência já demonstrou que esses animais sentem. E se um animal sente dor, por que a gente vai causar aquilo de forma desnecessária a ele? E a gente consegue entender isso quando a gente compara um cachorro, por exemplo, que é um animal que a gente tem afeto. Acredito que ninguém aqui aceite causar sofrimento a um cachorro de forma desnecessária. Ninguém sinta prazer com isso. Mas por que a gente legitima o sofrimento de outras espécies? Porque a gente não tem afeto por elas? Por que a gente considera essas espécies inferiores? Então, a ciência é uma nova forma de enxergar os animais. Enxergar eles como seres dotados de sentimento, de capacidade de sentir. E uma frase para ilustrar isso, do Jeremy Bentham, uma frase bem antiga, que é: a questão não é podem eles raciocinar, nem podem eles falar, mas podem eles sofrer? Então, se os animais sofrem, por que vamos causar isso desnecessariamente? Agora eu passo a palavra para minha colega Kátia. Boa noite, todos e todas. Então, eu vou começar a minha fala falando sobre acerca dos maus tratos da crueldade animal. E acerca da crueldade animal, o inciso 7, parágrafo 1º, artigo 225 da Constituição de 88, veda a submissão dos animais à crueldade com a seguinte redação: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, promovem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E essa norma constitucional consiste em uma regra e não em um princípio, sendo, portanto, necessária a subjunção do fato à regra. Entretanto, na maior parte das vezes, a interpretação desse dispositivo, tanto pela doutrina, tanto pela jurisprudência, é uma proteção reflexa ou indireta. E essa interpretação seria de que apenas o sofrimento sem motivo razoável deva ser combatido legalmente, sendo, porém, permitido todo ato que preencher alguma demanda humana e justificável, ainda que cause sofrimento aos animais não humanos, como testes realizados em animais. Porém, a vedação constitucional à crueldade traduz uma regra que descreve com especificidade uma conduta proibida. Na visão dos autores Daniel Lourenço e Fábio Oliveira, há um comando definitivo impedindo tais práticas cruéis, e não um comando para apenas minimizar o sofrimento dos animais não humanos ou garantir o bem-estar animal. Não havendo, portanto, abertura à interpretação, ainda que juridicamente não haja um conceito fechado de crueldade, pois há uma opção prévia do legislador constituinte originário para a não admissão da crueldade animal. E se uma prática, ainda que ela represente um valor cultural, religioso, desportivo, de entretenimento, lazer, econômico ou qualquer outro, for considerado um ato de crueldade contra os animais não humanos, não há margem para ponderação judicial, pois trata-se de uma regra constitucional. Agora, sobre o princípio da dignidade animal, este é um princípio que está na base estrutural do direito animal, seja qual for a nacionalidade da ordem jurídica que o contemple. Não é possível você falar em direitos fundamentais animais sem reconhecer um estatuto de dignidade próprio para os animais não humanos. E no Brasil, esse princípio deriva do dispositivo constitucional que proíbe a crueldade contra animais, que foi citado anteriormente agora, assentando que os animais também interessam por si mesmos, como seres sencientes, a despeito de sua relevância ecológica, não podendo ser reduzidos ao status de coisas, nem serem objetos da livre ou ilimitada disposição da vontade humana. E como todo princípio visa estabelecer um estado de coisas que deve ser promovido, o princípio da dignidade animal tem como conteúdo a promoção do redimensionamento do status jurídico dos animais não humanos, de coisas para sujeitos, impondo ao poder público e à coletividade comportamentos que respeitem esse novo status, seja agindo para proteger ou seja abstendo-se de maltratar.
os animais. E com o princípio constitucional da dignidade animal, o direito animal vai além da proibição das práticas cruéis, vaquejadas, rinhas, entre outros, mas também disciplina outras questões que dizem respeito a essa dignidade, mas que não envolvem necessariamente práticas cruéis, como a criação, compra, venda, leilão e sorteio de animais, entre outros. Agora, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o CMFV, instituiu uma norma reguladora relativa à conduta do médico veterinário e do zootecnista em relação à constatação de quando houve crueldade, abuso e maus tratos aos animais. E nessa determinaram maus tratos como qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou por negligência, imperícia ou imprudência provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. E agora eu vou passar a palavra para minha colega Mônica. Boa noite a todos. Bom, dando continuidade ao tema, em 29 de setembro do ano passado, foi sancionada a Lei 14.064, conhecida como Lei Sanção. E ela é assim chamada porque em julho de 2020, um pitbull, esse da foto, nomeado de Sansão, teve as duas patas decepadas com uma foice em Belo Horizonte. Felizmente, como vocês podem ver, o cão sobreviveu, voltou a andar e virou símbolo da luta pelos direitos dos animais. Quando o caso ocorreu, o PL já estava em tramitação, e ele visava alterar a redação do artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. O direito dos animais, por ser um ramo jurídico novo, ele tem amparo no direito ambiental para tutelar a integridade dos animais não humanos, mais precisamente nos crimes contra a fauna, que estão previstos na Lei de Crimes Ambientais. O artigo 32, ele abrange os animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, prevendo a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem praticar ato de abuso, maus tratos, ferir e mutilar os animais não humanos. A Lei Sanção, apesar de um grande avanço, acaba sendo especista, porque prevê a reclusão de 2 a 5 anos e multa, além da proibição da guarda, apenas quando se tratar de cães e gatos. Também aumenta de 1/6 a 1/3 a pena se ocorrer a morte do animal. Desse modo, a evolução normativa ela se deu apenas em prol de algumas espécies, enquanto o crime de maus tratos ou abuso contra os demais animais não humanos continua a ser considerado como um crime de menor potencial ofensivo, representando, por isso, uma vitória parcial, mas a gente pode dizer que motivadora para que a nossa luta pelos direitos dos animais não humanos prossiga. Ok, é óbvio que os animais eles são vítimas, mas eles são sujeitos de direitos? Sim, evidentemente que eles são, porque como nós já vimos, os animais eles são sencientes, ou seja, eles não possuem apenas a capacidade de sentir dor ou prazer, mas eles se empenham individualmente para permanecerem vivos. Eles têm uma consciência de si, eles têm uma consciência do outro, eles têm uma consciência do meio ambiente ao seu redor. Então, a gente pode chamar de sujeitos de uma vida. Atribuir direitos subjetivos aos animais não humanos também vai implicar na consideração desses animais como sujeitos jurídicos. Sobre isso, existem algumas vertentes teóricas para o enquadramento dos animais como sujeitos de direitos. Entre elas, a gente tem a vertente que busca conceder aos animais não humanos uma personificação plena. A gente sabe que pela dogmática civilista, o conceito de pessoa ele não vai se restringir ao ente humano, porque a gente tem, por exemplo, a pessoa jurídica. Então, se os animais não humanos eles possuem interesses inerentes, já que eles são seres sencientes, como a gente já viu na fala do Eduardo, e eles têm um direito positivado, que é o da vedação à crueldade, que a gente também já viu na fala da Kátia, a gente pode dizer que eles integram o suporte fático pessoa, como seres que possuem uma unidade mental e uma unidade corporal, sendo pessoas naturais que vão adquirir a personalidade jurídica quando eles nascem com vida. A capacidade de ser parte, ela também vai ser reconhecida lá na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que aponta que os direitos dos animais, devem ser defendidos pela lei, assim como os direitos do homem. Porque sendo sujeitos de direitos,
os animais eles também têm o direito de defender esses direitos em juízo. Então, bom, se os animais são sujeitos de direitos, eles também podem ser autores de ações? Sim, eles podem. A 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, em uma decisão histórica e inédita na justiça brasileira, muito recentemente, no último mês, reconheceu essa capacidade de ser parte dos animais não humanos. Além da vedação à crueldade, todo sujeito de direito possui a capacidade de ser parte, com base no nosso artigo 5º, no inciso 35 da nossa Constituição. Essa decisão também fortalece o entendimento animalista de que o Decreto-Lei 24645 de 34 ainda está em vigor e é aplicável também para regular o modo de representação. Esse decreto, no seu artigo 2º, ele vai legitimar os animais a estarem em juízo, sendo assistidos pelos representantes do MP, seus substitutos legais e também pelos membros das sociedades protetoras de animais. No caso que eu comentei da 7ª Câmara do TJ do Paraná, 2 animais eles foram abandonados em uma casa, os seus tutores estavam viajando, e um deles foi resgatado com míase, né, que é a famosa bicheira. E na ação pleitearam, então, o dano moral, com a responsabilidade dos antigos tutores, e o dever integral da reparação do dano, reafirmando assim, então, o princípio da dignidade animal e a regra constitucional de vedação à crueldade. Então, é necessário que mais aplicadores do direito possam levar em consideração os direitos fundamentais que envolvem os animais não humanos, respeitando o direito à vida e à integridade física, sem que eles sejam submetidos aos maus tratos e à crueldade. Infelizmente, a gente não pode alongar muito no assunto, mas o que a gente vê que o direito dos animais tem avançado muito dentro do nosso ordenamento, apesar de ainda ter muito caminho pela frente. A luta contra o especismo e o utilitarismo ela é muito grande. É uma batalha mesmo, porque, segundo dados do IBGE, a gente tem, só em 2020, a gente teve 29,7 milhões de bovinos abatidos, 49,3 milhões de suínos e 6 bilhões de frangos. Fora 4 bilhões de dúzias de ovos, 45,5 bilhões de litros de leite e 30,8 milhões de peças inteiras de couro. Então, apesar de avanços como a Lei Sanção, o direito dos animais não se limita a apenas cães e gatos, até porque todos os argumentos para provar a superioridade do homem não podem quebrar essa dura realidade. No sofrimento, os animais são nossos iguais. Uma frase do Peter Singer, que todo mundo já ouviu aqui, né, hoje. E é isso, aqui a gente finaliza com os nossos animais aqui do nosso trio. Muito obrigada. Quero agradecer aos meus colegas pela excelente palestra. Parabéns. Dando sequência ao ciclo de palestras do dia de hoje, convido a minha querida colega Lariane Campos e Kézia Santana para iniciar sua palestra acerca do princípio democrático e a praxis na educação ambiental. Muito obrigada, Denise. A gente vai estar apresentando aqui para vocês os slides. Boa noite, como a Denise disse, meu nome é Lariane, eu sou graduanda do curso de Direito e membro do GEMAD, e hoje, em conjunto com a minha colega Kézia, também discente do curso de Direito e membro do GEMAD, nós vamos apresentar esse trabalho, que visa provocar uma reflexão acerca do princípio democrático e a praxis na educação ambiental, a partir da análise dos aspectos teóricos, tanto do princípio democrático no direito ambiental e da educação ambiental, que serão relacionados com uma experiência que a Kézia desenvolveu com seus alunos, porque ela também é professora de biologia em São Gonçalo. Oi, gente. Estava com o microfone fechado, agora vi. Então, oi, gente, eu sou a Kézia e eu vou fazer uma breve introdução sobre o trabalho de educação ambiental desenvolvido com os alunos de uma escola pública em São Gonçalo. Diagnóstico socioambiental, um olhar sobre a minha cidade a partir da fotografia, foi um trabalho desenvolvido com estudantes do 3º ano do ensino médio de uma escola pública de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.
Só para contextualizar, São Gonçalo é o segundo município mais populoso do estado do Rio e apresenta uma série de problemas socioambientais. Em todos os 8 últimos anos, ocupou as últimas posições no ranking do Instituto Trata Brasil sobre saneamento básico no país. E para além da importância, então, desse trabalho que foi desenvolvido pela Kézia para o município de São Gonçalo, ele também tinha uma importância por estar alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados pela ONU como um plano de ação com metas a serem alcançadas até 2030. E a gente cita especificamente, né, o ODS 4, sobre educação de qualidade, já que a gente está diante de um trabalho que teve objetivo a promoção da educação ambiental, o ODS 6, sobre água potável e saneamento, já que a gente, como será apresentado os resultados desse trabalho desenvolvido, muitos estavam relacionados sobre a questão da água e do saneamento básico, pela condição do município de São Gonçalo, que a Kézia já apresentou um pouquinho para vocês. O ODS 10, sobre redução das desigualdades, porque promoveu nos alunos uma reflexão sobre aquelas populações que são mais atingidas por esses problemas ambientais. E o ODS 11 sobre cidades e comunidades sustentáveis, porque é um trabalho que visa pensar a cidade e os alunos também tiveram contato com uma comunidade da Praia de Pedrinhas, da cidade, e fizeram eles refletir um pouco sobre essa questão das comunidades sustentáveis. Para além disso, o trabalho também tem uma relação direta com alguns instrumentos jurídicos, tendo em vista que o meio ambiente ecologicamente é um direito fundamental, que está lá garantido na Constituição, no artigo 225, e um dos instrumentos que é trazido também pela Constituição para efetivar esse direito é a educação ambiental. E a educação ambiental ela tem tamanha importância que desde 1981, mesmo antes da Constituição, ela já estava prevista como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E para além disso, o que revela também a importância da educação ambiental na política ambiental é a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi editada em 1999, que a professora trouxe um pouquinho no começo desse nosso curso. E outro instrumento jurídico de tamanha importância para esse trabalho foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque, como será apresentado nos resultados que foram encontrados pelos alunos, um dos problemas da cidade também era a disposição de resíduos em locais inadequados, causando grandes problemas para o município. E agora, partindo para a parte da questão teórica, né, é importante a gente mencionar que o princípio democrático ele é um dos princípios basilares do direito ambiental. E ele está relacionado com uma ideia de um tripé, e esse tripé é composto pela participação, a educação e a informação. E nesse sentido, Paulo de Bessa Antunes ele aponta que o princípio democrático ele assegura aos cidadãos o direito em estar participando das discussões para promover as políticas ambientais e a necessária obtenção das informações sobre os órgãos públicos acerca das questões ambientais. E isso faz com que seja desenvolvida a participação desses agentes na elaboração dessas políticas. E em complemento a isso, José Rubens Morato Leite, ele aponta que a educação ambiental é essencial para a efetivação dos instrumentos existentes na legislação ambiental, principalmente nesse sentido de promoção da participação, que faz com que sejam mais efetivas políticas públicas. E para além desses referenciais teóricos do direito, agora a Kézia vai trazer um pouquinho dos referenciais teóricos sobre educação ambiental. Então, agora eu vou falar um pouco sobre os referenciais teóricos da educação e da ecologia política deste trabalho. Primeiro, com Larargues e Lima, sobre as duas correntes no campo da educação ambiental, a conservadora e a crítica. A conservadora desconsidera as influências estruturais econômicas, políticas e sociais. Ela apresenta uma ênfase na culpabilização do indivíduo e tem foco na adoção de práticas de sensibilização ecológica e de reciclagem individual. Possui forte presença na escola devido às influências da mídia, da família e até da própria escola. A conservadora se subdivide em duas tendências, a conservacionista e a pragmática. A conservacionista enuncia os problemas ambientais como fruto de desconhecimento de princípios ecológicos e de maus comportamentos. A pragmática é pautada em ações orientadas a um futuro sustentável, mas desde que dentro de um limite que não ultrapasse as fronteiras da conservação do status quo. Ela é resultado da incorporação da lógica do capital
na educação ambiental. Já a corrente crítica, ela questiona essas correntes conservadoras. Ela identifica que os problemas ambientais não são apenas ambientais, mas estão assentados em uma estrutura econômica, política e social. Por isso, ela busca o enfrentamento político das desigualdades e das injustiças socioambientais. Essa é a corrente assumida neste trabalho. Também são referenciais para esse estudo Quintas, sobre educação ambiental transformadora, trabalhada em seu curso ministrado no IBAMA, a pesquisa de Consenso e Martins, sobre a análise de fotografias, textos e discursos orais produzidos por estudantes em situações de interações discursivas, e esse trabalho encontrou uma forte presença das correntes conservadoras nos discursos dos alunos. Paulo Freire, sobre a relação entre a experiência social dos alunos com os saberes curriculares e a superação do senso comum pela prática dialógica, e é a partir desse autor que utilizamos a expressão praxis, que significa ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Acerhalde, sobre justiça socioambiental, e Loureiro, sobre a relação entre processos não democráticos de tomada de decisão e a distribuição desigual das consequências ambientais. E agora, passando para apresentar já esse trabalho que foi desenvolvido pela Kézia com seus alunos, a respeito do método que foi utilizado, em primeiro momento, a Kézia passou orientações em sala de aula sobre essa execução do trabalho, de como que se daria essa execução, e também apresentou precauções com a segurança de que as equipes deveriam tomar na realização do trabalho, já que elas poderiam acabar fotografando crimes ambientais e, assim, poderiam se colocar em risco. E a ideia era impedir que isso acontecesse. Para além disso, foram apresentadas concepções de meio ambiente e exemplos de questões socioambientais para facilitar a execução do trabalho. E o meio ambiente foi definido em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, como está previsto lá na Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Também foi feito um estímulo para os alunos realizarem estudos sobre os problemas que eles encontraram, para poder fomentar mesmo a informação e a educação a respeito do que eles estavam fazendo. E as apresentações que os alunos fizeram foram montadas pelas equipes, né, no espaço da sala de aula mesmo. E os alunos usaram materiais variados e prepararam suas exposições usando a criatividade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Essa equipe preparou um mural com TNT e decorou com pisca-pisca. Essas duas outras equipes usaram murais e ampliaram o espaço da apresentação com mesas da sala. Essa outra usou barbante para criar uma árvore, usou jornal, né, para criar uma árvore e criou um mural com barbantes, onde eles penduraram as fotos. Essa outra fez uma apresentação simples, mas participou bastante. E aqui a gente tem uma curiosidade. Essa aluna, hoje, está cursando Direito na UF de Niterói. A respeito dos resultados, né, que foram encontrados depois da elaboração do trabalho e as discussões promovidas, a gente apresenta que a maior parte das fotografias, elas indicavam esgoto a céu aberto, resíduos sólidos dispostos em locais inadequados, conforme pode ser visto nessas duas imagens, né, de resíduos em calçada, nos rios. E foi feita uma discussão sobre os efeitos desses problemas e as suas possíveis causas. E os alunos, eles perceberam que isso representava uma ameaça à saúde e por conta da exposição de doenças como a dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Bom, foi possível perceber que, assim como no trabalho de Consenso e Martins, a fala mais comum sobre as causas dos problemas foi a de que a culpa é dos próprios moradores, pelo lixo disposto em local inadequado. A ênfase no indivíduo surgiu em grande parte dos discursos, expondo a influência das abordagens educativas conservadoras hegemônicas, pesquisadas por Lairargues e Lima. Como encontrado por esses autores em seus estudos, a prática individual da reciclagem, ainda que generalizada, mas desvinculada de política pública, foi apontada por vários grupos como a grande solução. Diante dessas falas, os alunos foram questionados sobre quem são as pessoas que habitam locais com esses problemas. E as respostas foram as pessoas mais pobres, com menos recursos e menos escolarizadas. Ao serem provocados, os alunos reconheceram estas como sendo as pessoas com menos possibilidades de reivindicar seus direitos.
E, a partir desse ponto, discutiu-se sobre o fato de elas serem as mais sujeitas também a ameaças à saúde e aos efeitos da violência. A partir desse momento, foi introduzido o conceito de justiça socioambiental, apontado por Acerhalde, bem como os instrumentos jurídicos e as ODSs relacionados aos problemas. A partir da problematização, houve uma mudança no discurso sobre os limites da adoção de medidas individuais. Em segundo lugar, na fala dos estudantes, apareceu o papel do poder público. Houve falas sobre lixo acumulado nas esquinas e terrenos baldios e a irregularidade na coleta de lixo e no abastecimento da água tratada. Bom, sobre essa equipe aqui, ela fotografou em trechos de uma praia do município, que é a Praia das Pedrinhas, e conversou com pescadores e membros da Associação de Moradores. Eles perguntaram sobre as causas da degradação ambiental naquele local, seus efeitos na pesca e em outros aspectos da vida da comunidade. Eles consideraram que essa foi uma experiência muito rica e eles contaram que os pescadores falaram muito sobre a queda no número de peixes ao longo dos anos e a mudança no tipo de peixe ao longo desse tempo. E durante a apresentação, essa equipe foi convidada a refletir sobre como os municípios do entorno da Baía de Guanabara despejam seus efluentes sem nenhum tratamento nesse ecossistema e sobre a concentração de boa parte das indústrias do estado nesse local, lançando seus efluentes não tratados. Como locais considerados bonitos e com potencial turístico, né, foram apontados a Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante, a Praia da Luz e a Praia das Pedrinhas. A área de preservação ambiental, a APA do Engenho Pequeno, que se esperava que fosse aparecer, não foi mencionada. Ao serem indagados sobre essa unidade de conservação, que é a única do município, né, os estudantes responderam que nunca tinham ouvido falar a respeito. Um local do município, que é o bairro do Salgueiro, foi destacado como sendo de grande beleza natural, mas os alunos disseram que esse não era um local seguro para fotografia, porque o acesso era limitado pelo tráfego. Então, a partir de toda essa apresentação, né, dos resultados das discussões que foram promovidas com a realização desse trabalho, a gente percebe como que ele estava alinhado com os princípios da Política Nacional de Educação Ambiental e acaba sendo um exemplo da consolidação do princípio democrático no direito ambiental, já que a gente vê a participação ali dos alunos no processo da realização do trabalho, alinhado tanto com a informação que foi passada pela Kézia durante todo o processo e que eles também foram estimulados a buscar, e a educação, né, já que era um projeto desenvolvido dentro da escola, e a partir por essas perspectivas teóricas da educação ambiental também. E a gente percebe como que o trabalho ele conseguiu se alinhar também à proposta de educação ambiental transformadora que foi construída por Quintas no seu trabalho realizado no IBAMA, já que durante o processo, os alunos eles conseguiram mudar de perspectiva sobre várias questões e refletir sobre o meio ambiente, sobre saúde, cidadania, sobre responsabilidade individual e coletiva e a justiça socioambiental. Tudo isso a partir da informação, educação e a participação, que diz respeito à efetivação do princípio democrático. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a realização desse trabalho. Nós agradecemos a oportunidade e qualquer dúvida estaremos à disposição. Quero parabenizar as minhas colegas e palestrantes, palestra excelente, realmente alinhar aí os ensinos, tanto o ensino superior quanto o ensino médio, é muito importante, a gente consegue ver na prática o quanto a democratização do conhecimento acerca do direito ambiental tem que ser ampliada, tem que ser discutida, porque afeta independentemente de qualquer grau de conhecimento, todos são afetados. Agora vamos dar sequência, então, e, na verdade, caminhar para o encerramento com a última palestra acerca dos embates do saneamento básico no Brasil, e convido as minhas colegas e parceiras de GEMAD, Graciela Marques Santana, Maria Paula Galucci e Mirassol Maria Garcia, para apresentarem o tema. Com a palavra as meninas. Boa noite, vou iniciar aqui a apresentação, só um instante.
Está aparecendo para todos? Sim. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mirassol Raposo e, juntamente com minhas colegas Maria Paula e Graciela, irei apresentar a respeito dos embates do saneamento básico no Brasil. Para essa apresentação, nós fizemos um recorte abordando o ODS 6 da ONU e também trazendo a relação desse ODS com o ODS 5. Iremos especificar e nos aprofundar melhor no decorrer de nossa fala sobre cada um. Inicialmente, se faz importante trazer o processo de configuração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS, da Agenda 2030, a qual perpassa um longo caminho de discussões no âmbito das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e sintetizam compromissos com os temas assinalados em cada ODS, por parte dos 193 países que assinaram o documento denominado Agenda 2030, e entre eles está o Brasil. Desse modo, vale mencionar a Carta da Terra, que foi idealizada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento em 1992. Ela foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e também é conhecida como a ECO 92. Na Conferência Rio 92, adotou-se a Agenda 21, que perfilou um programa de metas que deveriam ser cumpridas no decorrer do século XXI, e que tinham como objetivos 8 objetivos chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. Só que mais recentemente, em 2015, a ONU trouxe à luz a Agenda 2030, que tem um ambicioso propósito de que sejam cumpridos até o ano de 2030 17 objetivos, que são os denominados ODS. Eles se ampliaram e deram vida a novas metas, que foram complementares àquelas da Agenda 21. Esses 17 objetivos, eles são interconectados e têm o propósito de solucionar questões globais de desenvolvimento, considerando as características geopolíticas de cada estado. Então, nesse contexto, pautado na relevância da garantia do acesso universal aos direitos fundamentais, à água boa e ao saneamento básico como direitos fundamentais, iremos examinar o ODS número 6, a partir da Agenda 2030. E também iremos, em conexão com o ODS 5, que trata da igualdade de gênero, compreender como o cumprimento do ODS 6 pode impactar para que o 5 também seja cumprido, mostrando essa interconexão entre os ODS e a importância de cada um para o cumprimento geral da Agenda 2030. Trazemos, portanto, aqui as metas do ODS 6. O 6.1 diz para a gente que até 2030 busca-se alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos. O 6.2 traz que até 2030 o objetivo é alcançar o acesso ao saneamento e higiene adequados e equitativos para todos. Lembrando o quanto essa meta especificamente se tornou ainda mais relevante, tendo em vista o cenário pandêmico global que todos vivemos, infelizmente. O 6.3 traz que até 2030 busca-se melhorar a qualidade da água, visando reduzir a poluição e eliminando o despejo e liberação de produtos químicos e materiais perigosos nas águas. O 6.4 diz que até 2030 busca-se aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores, em busca de assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de água. O 6.5 busca até 2030 implementar uma gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis. O 6.6 busca, até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água. O 6.A traz que até 2030 busca-se ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação para os países em desenvolvimento. E o 6.B busca apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, trazendo elas também para esse objetivo ser cumprido. Desse modo, se espera que essas metas elas alcancem o necessário e premente acesso universal aos direitos fundamentais, à água potável de qualidade e ao saneamento básico, e que, em conjunto, elas possam servir de bússola mesmo, para que todos os países, até 2030, implementem o serviço de gestão de água e esgotamento sanitário, visando, assim, a proteção, a restauração, a cooperação e o fortalecimento do acesso a esses direitos humanos básicos em altos níveis de qualidade e quantidade, que sejam, de fato, adequados aos parâmetros considerados como dignos e ideais para a qualidade de vida.
E a problematização acerca do acesso à água boa e ao saneamento, elas já ultrapassaram a esfera local, ou de interesse de apenas um Estado. Elas hoje se compreendem como uma questão de ordem internacional, pois elas interferem e influenciam na sociedade em geral. Por isso, a ONU ela já reconheceu como direitos humanos fundamentais a água e saneamento básico, em uma recente resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2010, pela resolução número 64.292. Porém, no Brasil, infelizmente, nem a água e nem o direito ao saneamento básico não possuem ainda nenhuma previsão expressa na Constituição Federal Brasileira, não sendo, inclusive, citados no artigo 6º da Carta Magna, artigo esse que visa estabelecer os direitos de acesso essenciais para a vida. Porém, recentemente, frente a todos esses embates, se deu um novo marco legal de saneamento básico, a Lei número 14.026 de 2020, que alterou e atualizou competências, atribuições, condições estruturais, prazos e extensão de âmbito, dentre outras mudanças. Essa lei ela alterou a 11.445 de 2007, que era a nossa antiga Política Nacional do Saneamento Básico. Ela veio também com os objetivos de avançar na qualidade da prestação de serviços públicos de saneamento, além de ter como meta o alvo de atingir 99% de atendimento da população, com água potável e 90% de coleta e tratamento de esgoto, ambos com meta para serem atingidos até 2033. Então, traz aí grandes metas, né, na busca de alcançar esses objetivos que são tão esperados e tão fundamentais. O acesso ao saneamento básico ele é um direito fundamental que ele abre portas para os próximos. Não podendo mais continuar a ser uma questão insolúvel. O acesso e o alcance de saneamento a toda a população brasileira precisa ser uma prioridade para as gestões públicas governamentais no Brasil. E alternativas e medidas por meio de políticas públicas paliativas, elas necessitam se tornarem realidade. Então, somado a isso, né, todo esse acesso a meios de higiene adequados, que se tornou notoriamente uma questão de saúde pública, não busca apenas prover um acesso, mas garantir um acesso adequado para que essas milhares de pessoas possam sobreviver. Então, sabendo disso, podemos observar o ODS 5, que defende o empoderamento de todas as meninas e mulheres. Dentre as metas estipuladas para alcançar a igualdade de gênero, encontra-se a busca em assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos. E é notório que a dificuldade de lutar por direitos é ainda maior quando ainda se há uma dificuldade em ter coisas mínimas, né, direitos fundamentais nutridos. E dentre eles está o saneamento. Então, no decorrer da presente apresentação, essa temática será melhor aprofundada. E agora eu passo a palavra para minha colega Maria Paula, que irá trazer o panorama geral do Brasil em relação ao saneamento básico. Boa noite a todos. Bom, como a Mirassol já adiantou, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre as condições atuais do saneamento básico no Brasil. E é importante saber sobre, porque só conhecendo o setor e suas carências, isso é possível pensar em maneiras de melhorá-lo, a fim de atingir as metas de universalização que foram estabelecidas pelo ODS 6, que a Mirassol muito bem explicou. Bom, em um primeiro momento, é importante que a gente compreenda que o setor de saneamento básico engloba 4 grandes áreas, que é o atendimento com rede de água, o atendimento com rede de esgoto, o sistema de drenagem urbana e a coleta domiciliar de resíduos sólidos. Mas apesar do setor envolver essas 4 áreas, esse momento da apresentação foi delimitado para focar em apenas 2 delas, que é o atendimento com rede de água e o atendimento com rede de esgoto. E é através do Panorama Nacional de Saneamento, que foi desenvolvido em 2019 pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, que temos acesso às taxas que demonstram as condições reais dessas 2 áreas. E eu peço que vocês analisem comigo o inferior do slide, porque tem alguns números importantes, porque eles são dados base para fazermos essa posterior análise. Então, temos que a população brasileira, em 2019, correspondia a um total de 210 milhões de pessoas, a quantidade de municípios de 5.570 e de prestadores de serviço, 10.229. Primeiramente, em se tratando de atendimento com rede de água, temos que em 2019, em torno de 84% da população possuía acesso à rede de água. E esses 84%
corresponde a 170 milhões de brasileiros, de um total de 210 milhões. E conseguimos extrair dessa taxa de 84% que em torno de 16% da população não tem acesso à água potável. E por mais que 16% não pareça uma taxa tão significativa, ela é, porque ela equivale a quase 35 milhões de pessoas. E já se tratando do atendimento com rede de esgoto, temos que em 2019, em torno de 54% da população tinha acesso à rede de esgoto, equivalendo nessa porcentagem de 54% a 110 milhões de pessoas, de um total de 210 milhões. E, novamente, conseguimos fazer esse exercício de extrair dessa taxa de 54%, que em torno de 46% da população, então, não tem acesso ao esgotamento sanitário. E esses 46% equivalem a quase 100 milhões de pessoas, ou seja, a quase metade da população brasileira. Então, é a partir dessa análise mais esmiuçada dos dados que conseguimos concluir que 35 milhões de pessoas não possuem acesso à água potável e 100 milhões de pessoas não possuem acesso ao esgotamento sanitário. E esses índices, eles são extremamente preocupantes, porque eles demonstram que o Brasil ainda é um país que está muito distante de alcançar a universalização desses serviços, que deveriam ser enxergados como direitos fundamentais. Mas, apesar disso, alguns poucos municípios, já estão perto de atingir ou já atingiram essa universalização, como demonstra o ranking do Trata Brasil, que foi desenvolvido em 2021 e teve como base as 100 maiores cidades brasileiras. Bom, como eu havia dito, através do ranking a gente consegue analisar quais são esses exemplos, né, de cidades que alcançaram as melhores posições, as primeiras posições em sentido de qualidade de saneamento, que é o caso de Santos, Maringá e Uberlândia. Esses 3 municípios, eles atingiram quase 100%, tanto em relação ao atendimento total de água, quanto em coleta e tratamento de esgoto. Mas, saindo rapidamente do ranking do Trata Brasil, e analisando o município de Volta Redonda, que está localizado ali no inferior do slide, e onde está situada a nossa UF, né, conseguimos observar também essa universalização em relação ao atendimento total de água e a coleta de esgoto. Mas não podemos achar que a cidade tem um saneamento de qualidade, porque seria uma ilusão, já que apenas 26,4% do esgoto coletado é tratado. Ou seja, mais da metade do esgoto coletado na cidade de Volta Redonda não recebe tratamento e é disposto de maneira inadequada no manancial que rodeia a cidade, que é o Rio Paraíba do Sul. E as consequências dessa negligência são diversas, tanto em questões ambientais quanto em questões de saúde humana. Para exemplificar uma questão ambiental, podemos pensar que a presença de esgoto nas águas do rio pode alterar sua composição química, e a partir disso ele começa a ter alguns atributos indesejados, como mau odor, uma coloração mais escura, dentre outros atributos. E alguns desses atributos negativos, eles podem também comprometer a disponibilização de oxigênio no meio aquático, afetando também a vida que habita ali, como algas, peixes, enfim. E já se tratando da questão da saúde humana, eu posso exemplificar para vocês que a presença de esgoto nas águas do rio, né, ela propicia um ambiente ideal para a proliferação de diversos micro-organismos que são responsáveis por diversas patologias humanas. Enfim, então, é uma problemática absurda. Isso demonstra que o Brasil ainda é um país que tem cidades que possuem um índice bom de coleta de esgoto, mas quando você analisa o tratamento de esgoto, é um índice péssimo. Então, é como se fosse uma maquiagem, né? Enfim. Mas antes de encerrar minha fala, eu gostaria de voltar rapidamente ao ranking do Trata Brasil para expor ao conhecimento de vocês alguns exemplos das piores cidades em saneamento básico, que é o caso de Belford Roxo e Belém. Ambas as cidades atingem em margem de 70% em relação ao atendimento total de água e já em relação à questão... Gente, só um momento que eu tive uma interrupção aqui.
Mirassol, pode prosseguir. Ah, já voltou. Já voltei. Gente, desculpa, home office é complicado, né? Enfim, e aí o Zinho me chamou. Enfim, voltando. Eu queria expor, né, ao conhecimento de vocês, alguns dos piores exemplos em cidades de saneamento básico. E eu dei o exemplo de Belford Roxo e Belém, que alcançaram a posição, né, as piores posições em si no ranking, as últimas, e atingem mais de 70% no atendimento total de água, e a maior precariedade em si, de saneamento básico, é encontrada justamente no setor do esgotamento sanitário, do atendimento com rede de esgoto. Porque Belford Roxo só alcança uns 28% em relação à coleta de esgoto, e Belém só uns 16%. E são índices muito baixos, taxas baixíssimas de coleta, mas o cenário fica ainda pior quando analisamos a porcentagem desse esgoto coletado que é tratado, porque ambas as cidades não alcançam nem 4% de tratamento de esgoto. Enfim, então, como já havia dito, há diversas consequências negativas dessa negligência, e, em específico, a saúde humana é afetada, e especificamente a saúde feminina. E é sobre saúde feminina, sobre esse tema, que a minha colega Graciela vai se aprofundar mais com vocês, então eu passo a palavra para ela. Boa noite aos presentes. Meu nome é Graciela Marques e irei abordar o tema Igualdade de Gênero e Saneamento Básico. Bom, no Brasil, as mulheres são as mais afetadas pela deficiência de saneamento básico. E nessa relação direta entre a água e a mulher, inclui tanto as necessidades práticas, como cuidado com a higiene menstrual. E atividades impostas pelo estereótipo de gênero, pois são as mulheres que mais desempenham atividades domésticas e trabalhos não remunerados 3 vezes mais do que os homens. Muito, né? E além disso, são as mulheres que cuidam dos próprios filhos ou de outros familiares. São as mais afetadas por estarem em contato físico direto com a água contaminada e também com dejetos humanos, quando a infraestrutura de saneamento básico é inadequada. Por este viés também, a deficiência de saneamento básico afeta principalmente as mulheres de baixa renda. As atingem na área da saúde, educação e vida financeira. Na área da saúde, em 2013, segundo a Pesquisa Nacional da Saúde, houve 8 milhões de casos de afastamento de mulheres por diarreia ou vômito, dos quais 8 mil casos foram de óbito. E na economia, conforme a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios em 2016, uma mulher residindo em uma moradia sem banheiro tem rendimento 61,3% a menos a de uma mulher morando em habitação com banheiro. E já na área da educação, também no nível de escolaridade, esse impacto é observado. Do total de jovens que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, 56,8% do total eram mulheres. Porém, as mulheres tiveram média 8,9 pontos a menos do que dos jovens da população masculina. E quando fazemos esse recorte, considera as mulheres de classe média, classe mais elevada, ou seja, com acesso à água e esgoto, o rendimento das mulheres é maior, as mulheres de classe mais elevada. E esse indicador cruel acaba afetando a formação profissional e prejudicando todo o futuro desses jovens. Além do mais, para ilustrar como os embaixos de saneamento básico no Brasil vão além de questões de acesso à água e esgotamento sanitário, vale fazer a conexão com a pauta da higiene em geral. E assim podem ser citados também exemplos de como isso interfere em grupos específicos, como o das mulheres. No Brasil, por exemplo, o saneamento básico proporciona uma grande desigualdade entre homens e mulheres. São elas que mais são afetadas pela deficiência do saneamento. Mais de 15 milhões de mulheres brasileiras não recebem água tratada em suas residências, ou seja, 1 a cada 7 mulheres. E, infelizmente, isso colabora com o aumento da pobreza menstrual, uma vez que mulheres de baixa renda sem acesso ao saneamento básico não possuem condições financeiras para adquirir absorventes. E conforme o dado da agência Reuters, 1 a cada
4 jovens no Brasil não têm acesso a produtos menstruais. E, além disso, segundo a Globo.com, 25% das pessoas que menstruam já faltaram à escola pela falta de condições mínimas para se higienizar no período menstrual. E a maioria das atendidas pela ausência dessa higiene são meninas negras. Consoante o Banco K Mundial, elas são 65%. E, visando diminuir toda a realidade dessa pobreza, foi criada pela deputada Marília Reis a PL 14.214, em 2019, que prevê a proteção e promoção de saúde menstrual para estudantes de baixa renda e pessoas também em situação de rua. No entanto, essa foi vetada pelo presidente da República e, deste modo, podemos concluir que também a partir desse caminho é que a desigualdade de gênero está presente. E sem acesso a um saneamento adequado e higiene menstrual, as mulheres perdem, sim, oportunidades. São obrigadas a se afastar do trabalho, dos estudos, e ainda adoecem continuadamente por fatos que poderiam ser evitados. E, diante do exposto, finalizo minha fala e agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Meninas, quero parabenizar vocês pela excelente palestra, excelentes falas, trazendo temas atuais e, ao mesmo tempo, extremamente importantes. Vamos olhar ao chat e ver se temos alguma pergunta para algumas das palestrantes. A gente tem uma pergunta do Eduardo para a Késia. Késia, você como professora, acredita que a implementação de educação ambiental no ensino regular seria importante para alterar os resultados obtidos na sua pesquisa? Oi, Eduardo. Quando eu li, eu não entendi muito bem se eram os resultados obtidos assim na pesquisa ou resultados assim esse cenário que a gente vê. Acredito que seja no resultado da pesquisa apresentada na sua palestra. Então, se os alunos com os quais eu trabalhei já tivessem tido acesso à educação ambiental, os resultados seriam diferentes? Eu acho que sim, mas pode ser que não. Por que sim e não, né? Porque depende do tipo de educação ambiental, né? Existem diferentes correntes da educação ambiental, como a gente apresentou no trabalho. Então, dependendo do tipo de corrente que fosse usada no curso, no processo de educação ambiental, o resultado seria o mesmo, porque, de alguma forma, todo mundo está sujeito a algum tipo de educação ambiental. Que a gente vê na televisão, vários tipos de campanha, todas as empresas fazem, mesmo que num pacote de pão, você encontra alguma coisa do tipo, preserve o meio ambiente, entendeu? Só que, de que maneira isso é passado? Isso é passado no sentido de que as atitudes individuais, elas são suficientes, ou de que é preciso um engajamento coletivo maior, né? Então, tudo depende, né, do tipo de educação ambiental que for implementado. Acho que é por aí. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Se não, podem me perguntar mais. Acredito que tenha respondido sim, Késia. Muito obrigada. Nada, agradeço a pergunta. Acredito que agora nós vamos caminhar para o encerramento. Hoje tivemos excelentes apontamentos, mas agora vamos finalizar mais um curso de educação ambiental. Quero agradecer a todos os participantes e palestrantes que enriqueceram o debate e compartilharam seus conhecimentos conosco. Agradeço também aos ouvintes que contribuíram para a existência desse evento e convido a todos a assistirem essa palestra quando ela for para o YouTube, que em breve irá acontecer. Além disso, aos ouvintes, quero relembrar de confirmarem sua presença na agenda acadêmica neste evento, ok? Então, Denise, por favor, a Andressa Pedrosa ela quer dar um aviso antes de você encerrar. Ah, sim, claro. Andressa, com a palavra. Olá, gente. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de parabenizar muitíssimo todas as exposições. São temas extremamente atuais. Não sei se vocês conseguem me ouvir, porque parece que eu estou travando aqui. Mas eu queria só fazer uma consideração, antes do aviso, não sei se vou conseguir. Késia, me chamou muita atenção o trabalho seu e da Lariane sobre a questão da educação ambiental e fazer isso na sala de aula. Eu tenho dado aula particular para minha prima de 8 anos, e ontem o tema era resíduos sólidos e poluição. E aí tinha uma pergunta que falava para o aluno responder a seguinte frase: uma charge
a seguinte pergunta, né? Tinha uma charge, um pai e um filho olhando para uma montanha de lixo, provavelmente um lixão, e esse pai falava para o filho: filho, um dia isso tudo será teu. E pedia para que o filho fizesse uma reflexão sobre aquilo. E eu vi como que, ainda que a educação ambiental esteja inserida no contexto de sala de aula, é pouco trabalhado, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, a questão de uma reflexão realmente crítica desde cedo para as crianças. Porque a minha prima, ela, mesmo eu tentando conversar, falar informações, ela não conseguia falar sobre essa questão do lixo, né? Ela não tinha essa dimensão, essa consciência. Fui tentando até a gente chegar em algum resultado bacana, e logo em seguida tinha a seguinte pergunta: se ela achava, o que ela achava do problema do lixo no Brasil. Se ela achava que era uma questão tipo, da maioria desse lixo ser lixo doméstico, e ela disse que achava que sim. Então, eu acho que é importante realmente a gente tentar incutir isso na cabeça das crianças, de todas as pessoas, de modo geral, porque ainda que a gente tenha, sim, responsabilidades individuais em todos os aspectos da nossa vida, com certeza a gente precisa entender o papel também das indústrias, das empresas que estão poluindo rios com diversos componentes, né, químicos. Então, acho que trabalhar essa questão da consciência, do consumo consciente, é extremamente importante. Uma outra coisa que eu queria falar em relação ao tema da Mirassol e das meninas que falaram sobre a pobreza menstrual, em relação ao saneamento básico no Brasil hoje em dia. O Soliduf, que é um projeto da UF, sem fins lucrativos, a gente está começando hoje uma campanha de arrecadação de absorventes para posterior doação, provavelmente para as ocupações de terra em Volta Redonda. São várias, como vocês devem saber. Então, a gente já tem um quantitativo de mais ou menos 500 absorventes que uma professora da UF doou. E a gente gostaria de contar com vocês. Se vocês puderem divulgar nossa campanha, eu acho que é um momento ideal para a gente falar sobre pobreza menstrual, mas também fazer a nossa parte, ajudando pessoas que estão perto da gente, né, no caso em Volta Redonda, doando esses absorventes. Então, se vocês puderem ficar acompanhando as nossas páginas do Soliduf, eu acho que seria muito interessante contar com a presença de vocês. Muito obrigada. Andressa, eu gostaria de participar dessa campanha. Me manda os seus dados bancários para eu... Mando sim, professora. A gente já tem até um quantitativo, o valor desses absorventes, eu acho que está saindo a 28 centavos ou 38 centavos, se eu não me engano. Então, a gente também está disponibilizando realmente o Pix para que a gente consiga comprar em maior quantidade esses absorventes. Então, o preço sai realmente bem em conta. E qualquer pessoa interessada, entre em contato comigo ou no grupo do GEMAD, porque a maioria acho que é do GEMAD aqui, mas pode falar comigo, tá, professora? Muito obrigada. Tá, mas eu não tenho Pix, não. Manda dados bancários, tá? Mando sim. Obrigada. Pessoal, coloquei aqui no chat do Meet o perfil do Facebook, perfil no Facebook do Soliduf, para quem quiser, e como a Andressa falou. Sim, tem. Tem o perfil no Instagram também, caso alguém tenha alguma dúvida, ou pode procurar a gente, os professores, eles vão direcionar o contato do pessoal do Soliduf. Agora sim, oficialmente, obrigada a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Se cuidam. Tchau, boa noite. Foram ótimas palestras, maravilhosas. Parabéns pelo seu trabalho,